Na parte da tarde, então, estávamos falando sobre genoma. Lembra? Sobre genoma. Então, vamos recapitular um pouco sobre genoma. Esse projeto Genoma foi concluído no ano 2003. Então, praticamente tem 10 anos. Na ciência, há 10 anos conhece o projeto Genoma Humano, seu impacto. Então a ciência está lá na frente e a medicina hoje ainda não consegue acompanhar esse conhecimento de genoma humano para aplicar nas pessoas. Por que isso não acontece? Não acontece porque a medicina não aceita o que o onisciente e onipotente faz. Impressionante isso, mesmo para aqueles médicos que são cristãos, também não acreditam. Isso é que me entristece muito. Quando falo com colegas cristãos sobre o que Deus pode fazer, então isso é meramente religião e não se aplica aquilo que o Criador realmente faz. Mesmo que hoje nós sabemos todos esses conhecimentos, eu não sou melhor do que outros colegas. Se existe algo que sou pouco diferente, é que aplico aquilo tanto para a minha vida e também para os meus semelhantes, aqueles que precisam, porque não tenho como não aceitar aquilo que está acontecendo e acredito que o Criador que faz aquilo e simplesmente ignorar. Não, comigo não vai acontecer, porque eu perdi um cunhado, hoje não posso desacreditar ou não aplicar aquilo que Deus diz. Eu sou o Senhor, Criador. Eu sou o único Salvador. A gente precisa aplicar. Para aplicar melhor, então vamos entender pouco mais de genoma. Bom, vocês entenderam mais ou menos. Agora vamos entender com clareza. Aqui existe célula, no seu núcleo tem cromossomos e DNAs e genoma. Agora ninguém confunde esses termos, né? Ainda confunde? Tudo é a mesma coisa na realidade. DNA é a parte mais simples que existe no cromossomo. Genoma é simplesmente segmentos. Ou então vamos falar o termo mais familiar para a gente, gen. Gen é mais familiar para nós? Ou gene? Isso é bem mais familiar, né? Então tem 20 mil segmentos dentro de 23 cromossomos. Isso, a cada célula tem as mesmíssimas o quê? Quantidade de quê? Cromossomos e segmentos. Vocês perceberam? Gente, preste atenção, isso é muito, muito, muito importante. Quando você entender disto, então todas as preocupações de vocês acabam. Todas as células contêm mesmíssimos 23 cromossomos. Portanto, todas as células têm mesmíssimos 20 mil segmentos. Todas as células contêm mesmíssimos DNAs. Concorda comigo? Por quê?
Por causa que todas as nossas células vieram de uma única célula. Foi ou não foi? Não sei se foi um belo dia, bela noite, espermatozoide encontrou óvulo. Aí juntou todos os cromossomos. No núcleo do espermatozoide, então, tinha 23 cromossomos. E no núcleo do óvulo também tinha 23 cromossomos. Quando a juntou, agora formou 23 pares de cromossomos. Uma célula totalmente independente, totalmente com outras características. Características do pai e da mãe agora mesclaram. Agora é você. E a partir dessa única célula começou a multiplicar. Multiplicação através da divisão mitose. Quer dizer, cada vez que multiplica, células filhas têm mesmos conteúdos da célula mãe. Portanto, todas as células, não existe exceção nenhuma, todas as células que compõem seu organismo têm mesmos 23 cromossomos, gente. Mesmos cromossomos. Por causa disto, minha célula gordurosa tem aquele segmento responsável pelo hormônio estrogênio? Tem. Minha célula gordurosa tem aquele segmento, aquele gene responsável pelo T3, T4, insulina, hormônio de crescimento? Tem tudo, gente. Tem tudo. Então, por que existem as diferenças entre as células? Porque uma célula agora é célula do fígado, outra célula é célula do estômago, outra célula, célula da tireoide, outra célula do ovário. E assim, existem 274 diferentes tipos de células dentro do nosso organismo. Como que pode ter essas diferentes células? Simples. Não existem 20 mil genes? Tem ou não tem? Tem. Vamos supor. Gene número 1 até 50. Quando esses primeiros 50 genes estão trabalhando, restante 51 até 20 mil não trabalha. Então essa célula vai ser célula da pele. 51 até 60 trabalha, restante não trabalha. 1 a 50 para, 61 até 20 mil não trabalha, mas só 51 a 60. Então essa vai ser a célula do osso. 61 até 120 vai trabalhar, restante para. Então isso vai ser célula de neurônio, por exemplo. E assim, quando aquele determinados genes trabalharem, então vai ter suas próprias funções, e isso que determina qual vai ser a célula. Qual vai ser a célula? Então, gente, vocês lembram que na Universidade de Edimburgo, na Escócia, pela primeira vez da história da humanidade, cientistas daquela universidade clonaram Dolly. Lembra? Clonaram uma ovelha chamada Dolly. Essa ovelha foi clonada a partir de uma célula, uma única célula, célula mamária. Então tirou uma célula mamária de uma ovelha,
tirou. E nessa célula mamária tem todos os genes para formar ser completo? Uma ovelha completa? Tem ou não tem? Tem, porque tem gene para a célula do fígado, gene para a célula do neurônio, gene para a célula da pele, gene para a célula, todas as células da ovelha. E daí o que cientistas fizeram? Simplesmente pegaram esse núcleo da célula mamária e introduziu dentro do óvulo, tirando todo o núcleo do óvulo, para não misturar com características da fêmea. Então só entrou uma célula completa, que tem toda a capacidade para formar um ser completo. E quando colocou no óvulo, tirando o núcleo do óvulo, e depois colocaram no útero da ovelha. E assim 6 meses depois apareceram, sabe o quê? Não apareceu ovelha como esperava, mas apareceu um montante de células mamárias só. Por quê? Naquela célula mamária, que gene que estava trabalhando? Células da glândula mamária. Então fez um monte de células, glândulas mamárias. Aí que cientistas entenderam. Então nós precisamos acordar outros genes que estão adormecidos, que existem dentro da célula mamária. Aí começaram a estimular com a eletricidade. Cada vez que pegava a célula mamária, introduzia no óvulo, eliminando o núcleo do óvulo, dava um estímulo elétrico. E o pessoal não sabia que genes que foram ativados. E colocava no útero da fêmea e tem que esperar. E assim começaram a fazer. Cada vez que nascia, um filhote nascia sem cabeça. Por quê? Genes para formar a cabeça não foram ativados. E assim passaram 276 experiências. E no 277ª experiência, casuisticamente conseguiram ativar todos os genes e apareceu Dolly. Apareceu Dolly. Então vocês podem pensar, podem raciocinar que só precisa o quê? Precisa de estímulo, energia. Tendo a energia, tendo a sabedoria, tendo a vontade para produzir T3, T4, insulina e qualquer tipo de hormônio, o Criador pode? Pode. Tivemos um paciente desse jeito. Mulher com artrite reumatoide e veio no nosso centro para participar do programa. Agora o marido veio como acompanhante. Ele não falou nada que tinha problema, mas simplesmente o marido disse: eu vim para acompanhar a minha esposa, sou fulano de tal. E a esposa explicou, tem artrite, etc, tudo. E aí passou 2 dias e ele ouviu palestra da clonagem. Ele falou assim: o quê? Então minha doença também pode ser curada? Qual é a sua doença? Eu me tornei diabético tipo 1, infanto-juvenil, por causa de um acidente. Teve acidente e que a costela quebrou
e atingiu o pâncreas e teve sangramento interno no peritônio, né, na região retroperitoneal, porque pâncreas fica aqui, bem próximo da costa, próximo dos rins, né? E daí, o que médicos fizeram? Descobriu que tinha essa hemorragia, então fez a cirurgia de urgência e tirou aquela parte do pâncreas que estava sangrando. Tirou 2/3. Como tiraram 2/3 do pâncreas do paciente, eles disseram simplesmente: a partir de agora você precisa tomar a insulina resto da sua vida. Seu pâncreas agora produz só pouca coisa, então você precisa tomar insulina todos os dias. E assim, ele simplesmente considerou que azar, né? Virou diabético, insulino dependente. E assim ele aplicava todos os dias aquela quantidade que o médico determinou. E assim ele achava que não tem mais cura. Quando ouviu a palestra do clique, palestra de clonagem, a energia que clica os genes, e então o gene reage, produz, ele pensou, então só clicar o quê? Gene de insulina. Qual célula? Não sei, mas tem possibilidade de novamente produzir insulina sem pâncreas? Tem. Aí ele falou, puxa, eu não sou crente. Será que Deus, tal de Deus, esse Criador, age para um que não é crente? Aí nós falamos, você não é crente, não acredita no Criador, mas o seu Criador ama você. Por isso que Ele quer fazer. Ah, é? Mesmo eu sem acreditar? Mesmo você não acreditando, Ele não está dando vida para você? Então esse Deus é bom assim? Ué, você não está vivo? Quem que está dando a vida para você? Quem que está mantendo? Vida existe em você mesmo? Aí que ele, se é assim então, que alegria, vamos comer arroz integral, né? Ele reclamava de arroz integral. Por quê? Que desgraça, né? Por causa da doença da mulher, tinha que acompanhar, e ele estava comendo arroz integral que ele não tinha nenhuma vontade. Ele estava resmungando e ele estava contando os dias para ir embora e poder comer arroz branco. Mas agora começou um novo significado de comer arroz integral. Em vez de exmungar, agora entendeu, então, para minhas células terem os nutrientes necessários para receber o clique, precisa de arroz integral. Então, comer arroz integral com novo significado agora era alegria, privilégio. Ainda falou para a mulher, que bom que você está com artrite reumatoide. Se não fosse você, eu jamais estaria aqui. Ainda bem que você ficou doente. Dá para entender, quando compreende a verdade, o raciocínio muda totalmente. Isso chama-se mudança de paradigma.
Mudança de paradigma. Por entender a verdade, então seu raciocínio muda completamente, e então o ato muda, seu hábito muda. Por favor, ninguém tente mudar seu hábito aqui. Não tente parar de fumar, fume à vontade. Como que você vai parar de fumar, mesmo tendo aquela vontade? Não tem como. Eu digo, atrás cada hábito tem significado. Atrás de cada hábito existe um poder, uma energia que está fazendo para você viver daquela forma. Não adianta tentar simplesmente mudar. Algumas pessoas referiram, eu quero ter uma reeducação alimentar. Jamais tente isto. Porque se não mudar a mente, não adianta comer aqui dessa forma, quando chega em casa vai ser totalmente original. Volta tudo. Por isso que precisa ter a compreensão por causa da verdade. Precisa entender a verdade. E esse homem, então, para fazer exercício físico, agora era prazer. Que bom que agora tenho esse privilégio de exercitar. Sabe que não durou 3 dias. Teve crise de hipoglicemia. Porque ele estava tomando mesma quantidade de insulina. E o que aconteceu? Começou a ter insulina endógena, interna. O próprio organismo estava produzindo insulina. E quantidade que ele estava tomando de insulina, isso somado era muita quantidade, então provocou a hipoglicemia. Não passou de 7 dias. Parou com toda a insulina que ele injetava. Agora não é amém. Oba! Palmas, né? Palmas. Assim acorda um pouco aquelas pessoas que já estão entrando no primeiro sono. Sabe que reposição hormonal, isso é dentro da limitação humana. Repor T3, T4, dentro da limitação humana, novamente tem que falar que precisa repor, porque não tem mais tireoide. Mas para o Criador, tem trilhões de células que ainda tem o quê? Gen de T3, T4, estrogênio, progesterona, só questão dele clicar. Muitas vezes vocês devem pensar, então por que não está clicando? Não é? Se tem, por que não clica? Quem que está atrapalhando? Eu. Não preciso de Deus, não precisa clicar não. Não faz esse trabalho difícil. Eu tomo. Eu que vou tomar. Clica não, não precisa. Tem comprimidinho, tenho dinheiro suficiente para comprar, então eu reponho. O Criador precisa trabalhar? Sabe que agora precisa de compreensão. Depois, próximo passo é? Qual era o próximo passo? Acreditar. E próximo passo? Agradecer. Que bom que ele estava fazendo tudo isto. Veja aqui.
Cientistas compararam 23 cromossomos como sendo 23 livros de uma enciclopédia. E aqui tem um cromossomo. Daqui um cromossomo comparou com um volume. Dentro do cromossomo tem um monte de DNAs. E um segmento desse monte de cromossomo, filamento, é um gene. Aí comparou com um parágrafo que tem um conceito definido. E esses genes é nada mais do que sequência de DNA. E essa sequência de DNA comparou com uma letra, ou com a palavra. E esses 3 DNAs, na realidade, é um DNA. E isso comparou com uma letra. Por acaso a letra pode existir por si só? Eu quero ser A. Eu quero ser B. Pode aparecer sozinho? Não. Alguém tem que fazer. Além de fazer, tem que colocar as regras de combinações. Regras de combinações. Português não tem gramática? Tem. Português é uma das línguas mais difíceis que eu já achei. Muito difícil. Ainda não sei, depois de tanto tempo de morar aqui no Brasil e estudar, e ainda falo errado. Eu falo muito errado, né? Mas vocês entendem, né? Isso que é bom. Muito bom. Por exemplo, ainda eu não sei quando é que tenho que falar não sei o que de, ou não sei o que da ou do. Por quando é que tem que falar de mais o, então do. De mais a é da. Por exemplo, por que fala Rio de Janeiro? Não pode falar Rio do Janeiro? Por que não? Esquisito? Por que fala Coreia do Sul? Não pode falar Coreia do Sul? Quem que inventou isto? Português, né? Por português inventarem isto, é língua difícil. Não é? Respeitando todos os portugueses, tá? Respeitando. Se não fosse português, não inventaria uma língua tão difícil. Coreano é uma língua tão simples. Língua coreana é uma língua muito, muito simples e prático. E a letra coreana, então, é coisa assim, tão simples, digitalizada. Por causa disto, vários países do sul da Ásia que têm língua, mas não têm escrita. E esses países estão adotando, depois de analisar tantas letras do mundo, adotaram língua coreana, letra coreana, para poder escrever. Porque a letra coreana até agora realmente não vi uma língua que tem letra que consiga colocar todo tipo de sons, seja sons da natureza, qualquer som que seja, língua coreana consegue escrever exatamente aquele som. Por isso que aquelas tribos e povos que ainda não têm letra, como consegue escrever suas línguas, seus sons, né? Fala, então adotaram. Não pense que letra da língua coreana é qualquer porcaria, não. Coisa simples e é fácil. Muito, muito bom. Por exemplo, como que gato emite som?
Oi? Miau? Depende do gato? Então, depende do gato, depende da ocasião, tudo bem. Mas como que na língua portuguesa escreve som do gato? Miau, não é? Miau. Sempre assim que, quem sabe, gato brasileiro faz miau. Mas gato coreano não faz miau, não. Miau, miau, não é? Por exemplo, cachorro, pastor alemão como que late? Au, au? Eu nunca vi pastor alemão latir au, au. Embora nós escrevemos au, au, na realidade cachorro faz o quê? Bu, 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 não é? Coreano dá para escrever exatamente esse som. E como que boi? Como que escreve do boi em português, hein? M-O-O? Mu, é? Que mu? Mu. Depende. Deixa isso para lá. Bom, a letra pode existir por si só? Jamais. Jamais. Alguém tem que criar as letras. E dizem que DNA existe por si só. Para que vocês têm letra? Para que forma a palavra? Para que forma as frases? Para quê? Para comunicar. Comunicar o quê? Comunicar meu pensamento, minha ideia, minha vontade. Então agora vocês começam a entender quem você é. Quem você é? Você é uma expressão da vontade daquele que fez você. Você é simplesmente uma expressão do seu Criador. O Criador manifestou a sua vontade. Façamos o homem à nossa imagem. Você é a imagem do Criador. Isso é o verdadeiro significado. Verdadeiro significado da sua existência, então, é porque o Criador teve grande vontade de ter alguém à sua semelhança, refletindo a sua imagem, que domine a terra, domine tudo que Ele criou, para que você tenha a felicidade, bem-estar, alegria. E qual é a maior alegria do Criador? Sempre clicar, para que todos os fenômenos de vida aconteçam automaticamente ao nosso olhar, mas manifestar a sua vontade a cada momento. E esse clique, essa vontade do Criador, essa energia, esse poder, é que cura as suas doenças. Por quê? Faz voltar a funcionar como Ele criou. Vocês podem notar o elemento que cura as suas doenças? Não é alimento que cura, não é exercício físico que cura, não é tomar água que cura, não é dormir cedo que cura, mas o clique que cura. O clique. E você tem um significado. Espero que a partir de agora vocês redirecionem o significado da sua vinda aqui.
significado de sua expectativa. Não simplesmente eu quero ter melhor qualidade de vida, eu quero ter mais saúde, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter simplesmente mais anos de vida. Não. Vocês precisam agora descobrir qual é o significado da minha existência. Quem sou eu? Precisa descobrir essa identidade real, quem você é. Eu vou um pouco mais além. Tudo bem, vocês vieram aqui participando do programa New Start, voltando em casa, continuando essa prática, e agora quem está com câncer do fígado está totalmente curado. Não tem nada de célula cancerosa no fígado. Passaram 5 anos, médicos disseram, está curado miraculosamente. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o significado da sua existência agora sem câncer? Qual vai ser o significado quando acabar toda a fofura? Vai viver como? Como que cuida? Agora reflita profundamente. Minha meta é realmente conseguir eliminar a doença, ou a minha meta é realmente ter a vontade do Criador está sendo uma realidade na minha vida, independente das doenças. Independente das doenças. Se não tiver esse significado real, depois de alcançar, sabe o que acontece? Ainda bem que agora estou curado. Fiz tanto sacrifício, deixei de comer picanha, deixei de comer pizza, agora que estou curado, agora vou descontar tudo. Agora posso comer, dormir tarde, não fazer mais exercício, porque estou com saúde, saúde completa. Muita gente é enganada assim. Vamos ver se vocês também são enganados. Eu digo que é engano. O exercício físico é importante para a saúde? Acabei de falar que eu engano, vocês caem. Que é isso? Exercício físico nunca foi importante para a saúde. Ó, gente. Lá em Brasília também fala isso? Oxe. Oxe. Exercício físico sempre foi essencial para a vida. Sempre foi essencial para a vida. Nunca foi importante para a saúde. Quando entende que exercício físico é importante para a saúde, para aqueles que acreditam que está com saúde, não faz exercício, simplesmente. Agora, quando fica com problema, começa a... Bom, agora é preciso... Olha, essa fofura é uma feiura e estou com problema. Então, agora vamos fazer. E como que faz? Ai, que desgraça! Por que fiquei com toda essa fofura, esse diabetes? Mas eu vou ter que ter saúde, não é não? Vamos lá. Ai, que desgraça. Não vou dizer quem, mas a gente estava caminhando e estava... Cara, não pode ser plano, não. Porque tem que ser essa subida. Como se eu que inventasse subida. Bom, nós fomos por aquele caminho, né? Porque não tinha outro caminho, eu só conheço aquilo, então fui.
A partir de amanhã não reclama para mim, porque não sou eu que inventei aquela subida, nem descida. Na descida ninguém reclama. Na descida pensa assim, ai que maravilha, vamos lá. Isso porque ainda não temos um significado de fazer o exercício. Se não fosse fofura, viria aqui? Jamais, jamais. Eu sei que a motivação começou por causa do medo, mas agora é o momento de mudar a nossa motivação. Descobrir qual é a minha verdadeira motivação de, então, querer ser curado. Qual é? Voltando daqui em casa, como a realidade não mudou nada, então continua recebendo estresse? E depois dizer, eu vou fazer alguma poupança e daqui, próximo ano eu volto aqui. É para isto? Não, obrigado, não queremos que vocês voltem aqui nunca mais. Sabe por quê? Quando vocês voltarem, ocupa espaço dos outros. Mas nós queremos que você, depois de compreender, seja multiplicadora no seu local. E assim vai vir um monte de outros. Precisa redirecionar o significado da cura que vocês estão almejando. Completamente. Porque nós somos cheios de significado. E assim hoje, cientistas conscientes falam assim. O que é ser humano? Ser humano é simplesmente monte de letras, cheio de significado. Cheio de significado. Grande problema da medicina é que não dá nenhum valor para ser humano. Está com tumor? Corta. Está com pressão alta? Taca remédio o resto da vida. Está com diabetes? Insulina ou medicamento hipoglicemiante, resto da vida. Está com fofura? Dieta hipocalórica. E assim por diante. Qual é o significado de fazer uma dieta hipocalórica? Você está colocando suas células em fome. No período que trabalhei na Clínica Adventista Vida Natural, era muito interessante. Porque não havia assim variedade de patologias, mas mais de metade de hóspedes eram fofas. Restante era quem estava estressado, desestressar. São dois tipos de patologias que vêm mais, naquela época era assim, fofas e estressados. Então o que eles querem? Os estressados querem descansar. E aproveitar que está pagando caro, então, quer fazer desintoxicação. É um termo muito interessante que até hoje ainda não entendi o que é desintoxicação que os naturistas querem fazer. Aí percebi o que é desintoxicação. Isso não na clínica que trabalhei, mas na outra clínica que eu conheci quando meu cunhado estava ainda doente, que eu caí na medicina alternativa. Desintoxicação que eu entendi naquela época era assim, uma semana de água ou sucos e todos os dias fazer lavagem intestinal. Limpa intestino. Primeiro sai coisas fétidas e à medida que passa alguns dias de lavar intestino, não sai nada. Só água. A água que entrou,
sai. E mesmo assim, faz uma semana. Tem gente que gosta dessa lavagem, pensa o quê? Oh, vai limpar tudo. Ah, vamos limpar. Aí bota água mais ainda e limpa tudo, né? Aí eu fiquei pensativo. Pelo que entendo, meu Criador fez anos para sair. Porque tem que botar lá e ainda água e aguenta lá. Né? Porque eu mesmo fiz para saber como que é lavagem, para ver como que, porque estava prescrevendo, né? Porque um tempo também fui naturista. Hoje eu não sou naturista de forma nenhuma. E ainda eu detesto esse termo naturista, natureba, a comida natural. Essas coisas hoje eu tenho uma aversão. E aí naquela época, então eu mesmo para experimentar como que os hóspedes sentem, um dia perguntei para o grande pioneiro da medicina natural aqui no Brasil. Foi um dos grandes, agora já falecido. E aí perguntei, quanto que eu tenho que colocar? Aí ele explicou tudo direitinho. Primeiro tenta 1 litro. Depois de introduzir 1 litro, então você, quanto mais puder, prende, aperta aquele esfíncter e quanto mais tempo deixar a água, então é melhor. Até pode deitar, para poder não fazer tanta pressão. Aí deitei, depois, porque pela gravidade põe água, né? Bota lá em cima o recipiente que tem água e cada vez que entra, intestino grosso vai expandindo, aquela vontade de já evacuar, mas está lá. Aí depois de introduzir tudo, aí tira rápido, para poder trancar, isso mesmo. Tá lá. Mal respira, aí deita para. Aí dá aquela urgência. Aí você corre, senão molha tudo. Aí senta na privada. Ai, que alívio. 50, né? Sai. Às vezes sai coisa suja. Aí como você percebe que tem coisa suja lá, então é animado para fazer mais. Botar mais porque quer ver líquido limpo. Quem sabe põe no copo, dá para beber, né? Ai, que nojento. Bom, eu sou médico, tá? Posso falar qualquer sujeira, qualquer coisa nojenta que quem não suporta, fecha os ouvidos. E assim limpar. Aí fiquei pensando, se limpar toda a sujeira, vai embora todas as bactérias normais que existem no meu intestino grosso também. Mas isso não está certo. E aí eu comecei a observar com meus hóspedes na clínica adventista. Lá não se faz a lavagem intestinal, mas faz 3 dias de sucos, ou quem quiser, 1 semana de sucos. Imagina a gente, pessoas pagam mais de R$2.000 para tomar suco. Toma em casa, só. Lógico, tem massagens, hidroterapias, etc, né? Sabe o que esse pessoal faz? Naquela época eu comia junto com os hóspedes no mesmo refeitório. E eu pegava bastante, né?
monte de comida, seja no de jejum, no almoço, comia bastante. E esse pessoal que faz suco, depois de tomar suco, fica olhando. Você é sortudo, tão magrinho, pode comer de tudo. Eu falava, não, você também pode comer. Você que agora é desse tamanho, tem que comer mais que eu, para poder alimentar. Já que você não está alimentando, então está dando vontade, fica cobiçando comida dos outros. Quem que está dizendo, se eu pudesse comer esse pedaço de pizza, se eu pudesse comer essa esfirra, mas eu não posso porque estou desintoxicando. Sabe quem que desintoxica? O fígado. Fígado. Deus colocou um órgão inteirinho só para desintoxicar. Lavagem intestinal nunca foi sinônimo de desintoxicar. Se quiser lavar, em vez de lavar o intestino, lave sua mente. Faz a lavagem mental. Como é? Como que é lá em Paraíba? Precisamos experimentar uma renovação da mente por causa de compreender qual é a boa vontade do nosso Criador. Precisamos experimentar essa renovação da mente. Aí sim, aí não intoxica mais. Por causa disto, esse grande sábio Salomão, ele diz, tem muitas e muitas coisas para guardar, mas deve guardar mais o quê? O seu coração. Não contaminar o seu coração por enganos do inimigo, mas para ter essa pureza do Criador, então guardar no seu coração as palavras do Criador para não pecar, não ser contaminado. Muita gente hoje, em vez de guardar a mente, o coração, onde acontece toda a compreensão, confiança, louvor, simplesmente ignora tudo isto, quer saber comida. Eu quero ter uma combinação melhor. Será que fruta doce combina com fruta ácida? Será que... Não, deixa tudo isto. Será que água, como é? Existe água destilada, né? Tem gente que fala, olha, tem que tomar água destilada. A água que existe aqui na garrafinha, assim, tem muito preservante. Isso é cancerígeno. Eu sei que é. Agora, você, conservante, né? Não gostou de preservante? Não é, não? É conservante? Na Coreia chama-se preservante também. Só que tradução errada, né? Muito bom. Agora, se eu disser, olha, vocês podem tomar água que sai da torneira deste hotel, porque tudo é da fonte passado pelo filtro. Tomaria da torneira do banheiro? Já está tomando? Que bom. Ou você preferiria água mineral?
que está na garrafa que você paga? Normalmente as pessoas preferem água mineral, porque não confia muito. Estou fazendo não é propaganda, uma orientação. O proprietário do hotel, ele simplesmente garantiu: olha, pode tomar água de qualquer torneira aqui do hotel. Qualquer torneira. Muito melhor que a água mineral que compra. Porque ele garantiu. Se eu confiar, eu tomo. Se desconfiar, Sabe, você é cheio do significado do seu Criador. Seu Criador. Então, qual é a razão de nós não acreditarmos nisto? Qual é a razão? Interessante, né? Isso vamos falar na próxima palestra. Mas ainda hoje, no tempo que resta, eu quero mostrar algo muito, muito interessante e significativo. Eu vou mostrar uma estrutura do cromossomo de uma forma pouco real, mais real. Essas bolinhas verdes chama-se histona, esquece. Mas eu estou explicando isto para vocês entenderem um pouco melhor. O cromossomo não parece bastão? E todo aquele fio duplo hélice de DNAs estão enrolados nessas bolinhas. Então seria o que? Arcabouço. Estrutura. Aí que fica bom. E aí, cientistas estavam fazendo uma experiência muito, muito interessante. Por que fez essa experiência? Porque quando eles observaram os ratos da mesma linhagem, mesmos pais, portanto, mesmas cargas genéticas, comendo a mesma coisa, vivendo no mesmo ambiente, um fica totalmente fofo, outro é esbelto. E aí cientistas ficaram encucados. Mas tem a mesma carga genética, come a mesma coisa, vive no mesmo ambiente. Por que um desenvolve obesidade e outro não? Então eles estavam estudando. E esse estudo é muito interessante, realmente muito interessante. Aqui 3 irmãos e olha aqui, ó, bem esbelto. Veja aqui. Não se sabe de onde vem voando as bolinhas vermelhas e tocou no determinado local. O que aconteceu? Esse que era branco tornou-se preto, isto é, aquele que estava funcionando agora parou de funcionar. Assim que é. E pouco mais. Continuou. E aí vem outras bolinhas vermelhas e chega lá e toca novamente. Desligou. E agora está vindo as moedinhas amarelas nesses locais que estão apagados. Quando toca no devido local, o que estava desligado começa a funcionar. Assim que acontece. Por exemplo, por que alguém não consegue dormir? Tem tal de insônia. Porque
aquele segmento chamado melatonina, aquele gene melatonina que naturalmente produz melatonina quando chegar à noite. Quando chega por volta de 9, 9h30, por aí, então, produção de melatonina começa, aí começa a experimentar o quê? É o momento de ir para a cama, deitar, fecharem os olhos. Precisa fazer algum esforço para dormir? Não. Simplesmente sono vem e eu atendi a esse sinal. Eu não preciso fazer nenhuma coisa para dormir. Mas tem gente que não liga. Não liga. Quando liga, liga só rapidinho e vai embora. Aí apaga de novo, produção de melatonina, então não consegue. Fiquei sabendo que alguém não conseguiu dormir por causa de ronco do outro, né? Depois que acordou com ronco, às vezes acorda com seu próprio ronco também, né? E não conseguiu mais. Sabe por quê? Porque gene de melatonina não está sendo clicado. Por que não está clicando? Provavelmente porque... Por que será que esse colega ronca tanto? Ai, que desgraça. Não vou conseguir dormir. Mas e se pensasse, oh, que orquestra linda. Como que chama aquelas músicas que faz para dormir? Na, nenê, que seca bem pegar. Aí se canta, oh, que ronco, tem ritmo. Esse parece meio contralto. Então, com esse ritmo, então eu vou... Dormiria, não é? Sabe que se você aceitar o clique do Criador, você dorme. Depressão é a mesma coisa. Gene de serotonina e endorfina não estão sendo clicados. Por quê? Porque pesar, tristeza é maior. Fica pensando só coisas negativas. Então, acaba a alegria. Desaparece felicidade. Isso acontece comigo. Acontece com minha esposa também. Esses dias chegou uma irmã que mora nos Estados Unidos. E a irmã dela começou a contar. Oh, fulano de tal, é isso, aquilo, papapá, tá. Daqui a pouco, minha esposa estava tão bem. Daqui a pouco começou a falar. Por que eu não sou daquele jeito? Aí começou a olhar. Por que você ganha pouco? Repentinamente, ó. Aí eu falei, sim senhora. Sim senhora. Muito bom. Apagou o gene de endorfina. Apagou o gene de serotonina imediatamente. Então você pode notar que quem liga o gene, isso chama-se agora uma nova ciência, totalmente nova ciência, uma ciência chamada epigenética. O que é epigenética? Prefixo epi. O que é epi? Além, acima. Quando fala epicentro de um terremoto, quer dizer o quê?
o foco que começou toda aquela onda é local que houve destruição ou está lá longe? Centro está lá longe. O epicentro de terremoto não é no local do terremoto, está no outro lugar. Epi quer dizer além ou acima. Epigenética. Nós achávamos que os genes em si eram muito importantes para a doença. Muito. Mas hoje não é mais. Hoje entende que além da própria estrutura, precisa de energia. Aquela energia que vai ligar e desligar. O que é então essa energia? Qual é a identidade dessa energia que liga? A onisciência do nosso Criador. Ele sempre quer ligar para que todos os genes, então, façam todos os fenômenos de vida. Tanto que hoje, cientistas, então, conseguem confirmar, definir ou afirmar porque seu DNA não é seu destino. Por exemplo, se alguém está com mãe com câncer de mama, a irmã da mãe também está com câncer de mama. Uma prima está com suspeita de nódulo mamária. Então você também está preocupada. E faz o quê? Vai ao médico. Então, conta tudo isto. Foi para o médico para quê? Para ver se tem alguma alteração. Então o médico começa a fazer exames. Quem sabe primeiro faz o exame físico, palpar toda a mama e olha, não tem nódulo nenhum. Pode ficar tranquila. Fica? Não, por quê? Tem mãe, tia e uma prima. Eu também sou suscetível, então vamos fazer. Aí faz a mamografia, faz um monte de coisa, não tem nada. Mas doutor, eu sou livre? Não, porque você tem mãe, tia e a sua prima. Vão fazer o mapeamento do DNA? Aí faz mapeamento do DNA e descobre que o gene relacionado com câncer de mama está afetado. Sabe qual é esse gene? O gene é isto. No mapeamento de genoma humano, no cromossomo número 13, então tem um gene, BRCA2, responsável pelo aparecimento de câncer de mama. E daí, esse gene está alterado. Então o médico fala, olha, você está com propensão muito maior do que qualquer outra pessoa, porque está já com genes alterados. Sabe qual é a recomendação hoje para quem tem isto? Tem história da família e você mesma está com alteração? Simplesmente ainda não apareceu nada de, nem nódulo, nada. Procedimento hoje é tirar as duas mamas normais. Isso é procedimento. Aqui no Brasil também está já nessa fase. Mas lembre de epigenética. Lembre dessa epigenética. Saiu na capa da revista Time. Por ser algo tão importante. Essa revista Time, quando coloca algo na capa, é porque é coisa séria.
janeiro de 2010, exatamente no dia 18, aqui existe. A nova ciência de epigenética revela como a sua escolha, porque você pode escolher, porque você é livre. Deus dotou você de liberdade total. Você que pode escolher. Não depende o que seus pais deram, de genes já alterados, isso não importa. Pode ser que tenha nascido com 5 quilos, não importa. Não importa que mãe era diabética e você nasceu enorme, isso não é pretexto para dizer que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu sou Gabriela. Cadê Gabriela? Tal de síndrome de Gabriela. Hoje a medicina simplesmente fala para vocês, você está com síndrome de Gabriela, não tem jeito, você tem que viver assim, seu destino. Mas a ciência diz, não é seu destino jamais, inclusive a sua escolha pode fazer com que suas crianças, seus filhos que vocês vão ter, também podem nascer com um gene totalmente diferente. Por quê? Porque há um Criador onisciente e onipotente que Ele quer fazer o quê? Quer voltar a ter todos os fenômenos normais da forma que Ele criou. Palma, gente! Não é um bom Criador? Não é um Deus maravilhoso? Esse tipo de Deus eu acredito. Eu não acredito naquele tipo de Deus que você tem que oferecer tanta coisa para Ele, para poder você ter alguma coisa. Toda vez que eu ouço ou vejo alguns vídeos dizendo, o fulano de tal começou a ser fiel no dízimo, mesmo com dificuldade, mas acreditou em Deus e foi fiel. E depois resolveu todos os problemas financeiros. Não existe esse tipo de Deus, não. É porque guardou o sábado tudo direitinho, então desapareceu toda a dificuldade. Não é assim, não. Nosso Deus, independente de você dar dízimo ou não, quer dar a vida para você. Deus que eu conheço, independente de você guardar o sábado ou não, Ele quer dar a vida mais ainda. Deus que eu conheço é assim, onde abunda o pecado, superabunda a sua graça. Palmas, palmas. Por eu experimentar essa superabundância de graça no momento que eu estava tão longe dele, que meu destino era para ser destruído, porque fui enganado pelo inimigo, mas por causa da sua superabundância de graça, então eu reconhecendo que Ele é Salvador, Ele é que me conduz para a vida, então eu vou ter todo o privilégio, toda a alegria de comer agora arroz integral, pão integral.
devolver o que é dele. Imagina, ele me deu 10. Ele só pede o quanto? 1. Para que eu vou reter esse 1 para mim? Se tudo veio dele. Então, nossa reação deve ser diante da sua bondade. Por causa da sua bondade. Por isso que o salmista fala em Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Em que aspecto? Aspecto da vida. Toda vez que Deus fala que Ele é bom, Ele jamais estava falando sobre questões morais, mas Ele sempre estava referindo que eu sou o Criador, eu dou a vida em abundância. Eu restauro todas as doenças. Por causa disso que Ele diz em Êxodo capítulo 15, verso 26, essa parte eu faço questão de mostrar. Aqui diz, no verso 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Quem é aquele Senhor? Não. Se vocês entenderem assim, não estão entendendo nada. Qual é aquele Senhor escrito de letras maiúsculas? Quem é? Não é não. Lógico que é Deus, teu Deus. Aquele Senhor, letras maiúsculas, significa Jeová. Quer ver? Aí. Jafé, o Jeová. Aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro, nome impronunciável, a não ser com a vocalização. Aí que eles colocaram Adonai e traduziram como sendo Senhor. Mas é o nome de Deus é Jafé ou Jeová, que tem o seguinte significado: eu sou a vida. Por ele ser a vida, ele pode ser criador. Por ele ser a vida. A minha existência é por mim mesmo. Ninguém fez me existir. Minha existência, ninguém deu a vida, mas eu sou o que sou. Eu sou a vida. E ele diz, esse que é vida, então diz, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Olhar de quem? Dele, não meus olhares, o olhar do Criador. E deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara ou cura. Quem é o único médico? Eu sou Senhor Jeová. Ele é o único que pode curar. Fora dele não existe ninguém que pode curar. Ninguém. Até pode aparentemente fazer melhoras. Mas cura mesma, só eu sou. Só no Jeová. Ele quer fazer? Sim. Que bom que ele quer fazer. E hoje à noite vamos descansar na vontade dele. A vontade dele é
dar a melatonina abundantemente. Já estou sentindo. Já estou sentindo que melatonina está chegando. Já chegou? Então só apagar. Agora nada de televisão. Chegar lá, simplesmente, obrigado, Senhor, porque está me dando sono. Eu vou então aceitar seu convite, eu vou dormir. Mesmo durante o sono que estou totalmente inconsciente, então, Senhor, guarde o meu coração, porque quando aparecer algum sonho estranho, eu não sei o que fazer, porque eu não estou com consciência. Então, Senhor, guarde todos os sonhos estranhos. Não permite que inimigo penetre através do sonho e me atrapalhe. E teremos um sono totalmente profundo, reparador. Para isto precisa de comprimido?